charme. Nós estamos igual. Verdade. Meninas vestem azul, os meninos também. É azul? É azul. Eu achei que fosse preto. Não, é azul. Não parece preto, Mas parece... é azul. Boa tarde, um Oi. beijo pra Simone, amor, que sempre tá com a gente. Um beijo pra Marlene do Uruguai. Eu falei pro Lucas, fala olá que tal pro Olá, que Uruguai tal, também. como estás? Bem? Olá que tal, Marlene. Gente, sextou, né? Vamos alimentar o nosso... Aliás, presta atenção no assunto de hoje, porque todo mundo faz. Verdade. Não tem um ser humano no mundo que não faça o que a gente vai comentar hoje. Se né, não faz, Lucas? morre. Se não faz, morre. Mas vamos alimentar nossa alma e nosso coração? Muitas vezes você só fala sim para as pessoas, né? Aceita tudo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Dizer não é mais importante do que você imagina. O dizer não é aquele momento em que você deixa para trás tudo que esteja impedindo o seu caminho, a sua felicidade. Não é muito importante também. Faça isso. Ô Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, agora mulheres agredidas pelos maridos têm direito a um divórcio automático e bandidos explodem caixas dentro de hotel em Brasília. Participe durante o programa fazendo a sua pergunta ao vivo pelas redes sociais ou o telefone. E no nosso Face também tem um kit Tracta para você ficar sempre linda, fácil demais, você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar essa fotinho. Já no Instagram tem um kit Polipet para o seu bichinho de estimação. Você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos também. E atenção para você que vai casar agora em junho ou julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris Brasil. Você vai curtir, comentar também esse post que tá no nosso Face, tá bom? E assim você participa. Bora conversar bastante, aprender muito, dia de papo de sexta. O que todo mundo faz, se não fizer, morre? Número 2. O que é o número 2? É o cocô. É o cocô, pois é. Só que às vezes você tem diarreia e aí febre, aquela sensação ruim. E às vezes você não tem diarreia, você não tem nem vontade de ir no banheiro. E sabe aquela coisa de você ficar muito fraquinho? Às vezes você perde peso, o intestino preso mesmo, como você falou, né? É, intestino, ele tem várias doenças e algumas podem ser inflamatórias. Você sabe quais são? Alerta hoje aqui no programa, hein? Ele está aqui para nos orientar, querido doutor Hugo Nunes, que é cirurgião do aparelho digestivo e obesidade da Vale Infusões. Doutor, obrigada. O doutor falou que de vez em quando ele comete uns crimes gastronômicos também, viu? Ai, coisa boa. Beijo para o Marcelo da Vale Infusões, que está aqui acompanhando o doutor. Porque eu falei, eu pequei no almoço hoje, comi pastel. Ele falou, eu como de vez em quando também, doutor. Você dá uma escapadinha. Doutor, já tem muita gente aqui dizendo que sofre de intestino, tem problema de intestino, mas na realidade o que é ter problema de intestino? Na verdade, assim, existe uma faixa de normalidade, né, que a gente diz. O mínimo que você precisa ir num banheiro é 4 vezes por semana, não ter dificuldades, não ter que fazer grandes esforços evacuatórios e não sair ressecado. Qualquer coisa que saia muito além disso, a gente já chama de transtorno. Você pode ter o intestino preso, onde você evacua menos, ou ter quadros diarreicos, onde você vai ter uma quantidade grande de evacuações líquidas ou pastosas, né, levando à desidratação. Qualquer coisa que fuja desse mínimo de normalidade, a gente já considera um distúrbio já. Entendi. Quer dizer, são distúrbios aquelas coisas quando o cocô não é normal, viu, Luquinha? O cocô não saiu olho, facinho, já acaba ficando... E tem que olhar, viu, gente? Tem que fazer e não olhar. Você lembra o moço que tirou foto do cocô dele? Ele mandou no WhatsApp. Não faz isso hoje não, a gente não precisa, mandou, tá bom? Ele mandou. Pode mandar uma foto sua com cara de enfesado, mas não mandar em si o negócio aí, o objeto, tá bom? O Jean Carlos mandou uma pergunta pra gente também no WhatsApp sobre câncer de intestino. Primeiramente, gostaria de dar parabéns para o programa, excelente, muito bom, de alta qualidade. E a pergunta referente ao câncer de intestino seria: quais são as alterações e os sinais logo no seu início? Grato, obrigado a todos. Obrigada a você, porque muita gente tem o intestino preso, sai sangue na hora de fazer o cocô e acha que é normal. Ah, eu comi alguma coisa. Pode estar escondido um câncer atrás disso, doutor? Pode. Um dos sintomas que o câncer pode apresentar é realmente o sangramento. Um outro é ou diarreias, ou intestino preso, ou até fezes um pouco mais estreitas, afiladas. Você pode também ter junto com isso emagrecimento, a presença de muco, né, nas fezes, que se assemelha muito a uma clara de ovo, a uma secreção catarral esbranquiçada. Você pode até realmente, o primeiro sintoma de um câncer pode ser uma obstrução.
fecha completamente o intestino e o paciente já não consegue evacuar mais. Parou o fim, volta tudo para trás. Qualquer anormalidade tem que procurar um médico. Tem um querido aqui que está super preocupado, ele disse que a netinha ou filhinha, eu vou achar a pergunta porque já atualizou, de 1 ano. Tem muita dificuldade, a gente vai fazer esse alerta, viu, Luquinha? E tem bastante pergunta aqui sobre a alimentação, não só sobre líquido, mas o café também. Se pode prejudicar ou não o intestino, a gente já conversa sobre esse assunto, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O ex-presidente Temer vira réu por corrupção no caso da mala de Loures, com R$500 mil flagrada. Loures, que era ex-assessor, o Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do Temer do MDB. As informações direto da redação do Falando Nisso com o nosso repórter Israel Goldenstein. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Sol, o caso envolve a empresa JBS, que ela é integrante do grupo JIF. O processo é conhecido como o caso da mala. A decisão é do juiz Rodrigo Parente Paiva, da 15ª Vara da Justiça Federal de Brasília, na capital federal. Ele atendeu um pedido do Ministério Público Federal. Vamos conferir. Rodrigo Rocha Loures foi gravado pela Polícia Federal entrando às pressas em um táxi, depois de se encontrar com o então executivo da JIF, Ricardo Saldi. Dentro da mala havia R$500 mil, que, segundo o Ministério Público, eram propina para Michel Temer e seu grupo político. O ex-presidente vai responder por corrupção passiva. Em 2017, a Procuradoria-Geral da República o denunciou no mesmo caso, mas como ele ainda estava no exercício do mandato de presidente, o pedido precisou passar pela Câmara dos Deputados, que o rejeitou. A denúncia ficou parada até que Temer deixasse a presidência da República e agora está na Justiça Federal de Brasília. A defesa afirma que a sórdida operação de maio de 2017, com a qual se pretendeu depor o então presidente, é ilegal e imoral e que essa denúncia é desprovida de qualquer fundamento, constituindo aventura acusatória, que haverá de ter vida curta por não ter amparo em prova lícita nem na lógica. Na semana passada, o ex-presidente Michel Temer foi preso pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio, acusado de participar de um suposto esquema de corrupção na eletronuclear. Um habeas corpus o tirou da prisão 4 dias depois. Sempre assim, são todos muito inocentes. O dinheiro surge do nada, as acusações surgem do nada, a Polícia Federal faz um trabalho que surge do nada, são todos muito inocentes. E a maioria do Supremo Tribunal Federal votou por arquivar o pedido para reconhecer a nomeação de Lula como ministro. Lembram? Em março de 2016, a então presidente Dilma Rousseff nomeou Lula para a Casa Civil. O ministro Gilmar Mendes mandou, na época, suspender essa nomeação. Israel, a Justiça do Rio de Janeiro condenou 14 pessoas acusadas de corrupção. Mostra para ela quem são. Mostra para a gente. Desculpa, Israel. Não, só que é isso. Só entre elas está o Jacó Barata Filho, o rei do ônibus, o ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e o filho dele, Felipe Pisciani. Vamos conferir na reportagem. A Operação Cadeia Velha foi deflagrada em 2017. Como eram deputados estaduais com foro privilegiado, Jorge Pisciani, ex-presidente da Alerj, Paulo Melo e Edson Albertassi, do MDB, foram julgados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio. Segundo o Ministério Público, eles montaram um esquema que envolvia a aprovação de projetos para beneficiar empreiteiras e empresas do setor de transportes em troca de propinas que somaram 125 milhões de reais. Jorge Pisciani foi condenado a 21 anos de prisão, Paulo Melo a 12 anos e 5 meses e Edson Albertassi a 13 anos e 4 meses. Paulo Melo e Edson Albertassi estão presos e Jorge Pisciani cumpre prisão domiciliar. Os 3 vão recorrer. No mesmo processo, 11 denunciados, sem direito a foro privilegiado, foram condenados pelo juiz Marcelo Bretas. Entre eles, Felipe Pisciani, filho de Jorge Pisciani, e também Jacó Barata Filho, conhecido como o rei do ônibus. Barata recebeu pena de 12 anos de prisão e Felipe Pisciani, 17 anos e 10 meses. Eles poderão recorrer em liberdade.
E o ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, multou a campanha de Fernando Haddad, do PT, à presidência por impulsionar conteúdo contra Bolsonaro na eleição do ano passado. A multa é de R$ 176.500 e ainda cabe recurso, viu, Luquinha? Perfeito. Conversar com o Israel agora sobre as estradas nessa sexta-feira. Israel, a Tamoios foi interditada ontem à noite e liberada apenas hoje pela manhã. Mais de 12 horas de bloqueio por risco de deslizamento de terra. E agora, algum sinal de alerta para o motorista? Lucas, há alerta sim. A Polícia Rodoviária Estadual e também o DR, o Departamento de Estradas de Rodagens, seguem monitorando todo o trecho de serra. Nesse momento, o tempo está encoberto. Tem sim a possibilidade de que chuvas atinjam todo o trecho de serra da rodovia dos Tamoios, mas nesse momento o trânsito segue livre para quem segue em direção a Caraguá ou regressa em direção a São José dos Campos, na região do Vale. Falando um pouquinho ainda sobre o litoral norte, Lucas, a Rio Santos está com uma faixa reversível, um pare-siga, no quilômetro 115, ali devido a uma erosão formada nas chuvas das últimas semanas. Portanto, muita atenção para quem passa pelo local. Falando sobre a rodovia Presidente Dutra, nesse momento chove um pouquinho no trecho entre Caçapava e também São José dos Campos, mas em pontos isolados. O trânsito carregado é em frente a Johnson, entre os quilômetros 154 até a altura do quilômetro 156. Por ali, tráfego intenso, viu, Lucas? Obrigado. E a possibilidade de chuva não é apenas na Serra, mas sim possibilidade de chuva para toda a nossa região. Começando então pela Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, máxima de 21 graus. Tem sim possibilidade de chuva por lá, o mesmo em Jacareí e Taubaté, máximas de 26, e o mesmo em Cachoeira Paulista, máxima de 27 graus. Litoral também, previsão de chuva em Ubatuba e Ilhabela, as máximas chegam a 25 graus. Destacar hoje a cidade de São José dos Campos, previsão de chuva hoje e amanhã também, máxima de 25, mas a partir de sábado a temperatura só sobe, tanto que segunda-feira a máxima é de 29 graus, sol entre poucas nuvens. E bandidos explodem caixas dentro de hotel em Brasília, bem ao lado da casa do presidente. A gente já comenta com você e a gente confere também as dicas no quadro Meu Amigo Bicho, junto com a Polipet. Cachorrinha que teve sinomose, ela pode ter crias? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.